Só isso de aviso? Agora vamos falar das ofertas. Está passando para vocês aí na tela a nossa chave do Pix, que é ofertas, no plural, @aclivre.com. Ofertas, @aclivre.com. A de amor, C de casa e L de limão. Tá bom? De livre. aclivre.com. Ajuda, contribua com a obra de Deus. Pode ter certeza que o Senhor te retribuirá com muitas bênçãos, porque aquele que abre o coração para a obra de Deus nunca, nunca, nunca ficará desassistido. O Senhor terá prazer sempre te abençoar. Aliás, ele sempre teve, não em detrimento das ofertas, mas porque Deus tem prazer em abençoar a sua igreja, em ver a sua igreja feliz, satisfeita, realizada, com o coração jubilando na sua presença santa. Certo? Acho que de aviso é só. Então vamos para a santa palavra de Deus. Hoje Deus trouxe no coração uma palavra para a gente meditar, que ela é até bem conhecida, mas é uma palavra muito boa de se ouvir. Vamos ouvir a palavra e ler a palavra de Deus no Santo Evangelho escrito por João, no seu capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Os meninos porão aí na tela para vocês o título da palavra, o capítulo e o livro da palavra. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por uma outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as ovelhas e as traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para torná-la a dá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Somente até aqui, amados irmãos. Amém e amém. Pai, te clamamos para que coloque em nós a compreensão da tua santa palavra e abra não só os nossos ouvidos, mas também os nossos corações para sermos tocados pelo teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer um ajuste aqui, irmãos. O bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que abre mão da sua vontade própria pelo um bem comum, aquele
que se preocupa antes com o seu próximo, depois consigo mesmo ou nunca consigo mesmo. Normalmente o pastor não é o dono das ovelhas. É difícil ouvir um caso, a não ser que sejam pequenos criadores. Mas os grandes criadores nunca são os pastores. Sempre tem alguém que é o pastor, sempre tem alguém que trabalha para ele, ou seja, alguém que está cuidando daquilo que não é seu. O Senhor Jesus era assim. Um pastor que cuidava das ovelhas de seu pai. Assim como materialmente Davi cuidava das ovelhas de Jessé, o Senhor Jesus cuidava das ovelhas de Deus Altíssimo. E ele tentava elucidar outras ovelhas que ainda não tinham compreendido a sua voz. Essa palavra é espiritual. Outras ovelhas que ainda não tinham conhecido o seu chamado, que ainda não tinham compreendido a sua missão, e se achavam perdidas, duvidosas, ansiosas, preocupadas, porque não sabiam a quem seguir, aquela religião para a qual elas tinham sido criadas, aquele costume do qual elas já tinham vindo desde a sua infância, a sua tenridade, a palavra fala, e outros de gerações em gerações, ou aquela novidade que estava se apresentando ali naquele momento, que então era Jesus. Novidade para eles, novidade para muitos de nós que conhecemos o Senhor há pouco tempo, mas o Senhor já é quem é, desde a antiguidade. Ele já está entre nós e desde sempre, porque o seu Espírito é vivo, é eterno, é para sempre. E essa noite o Senhor colocou no coração para trazer essa palavra para nós, para dizer uma coisa para você. Um pastor humano de ovelhas, ele tem medo, ele pega Covid-19, ele fica gripado, ele pode ter um câncer, ele pode, enfim, passar pelas mais diversas situações adversas. Mas esse pastor aqui, que está relatado na Santa Palavra de Deus, esse aqui não adoece, não pega Covid, não morre, não volta atrás, não deixa de ser teu amigo, tampouco teu Deus. E hoje ele vem dizer para mim e para você, aleluia, aleluia, eu conheço você e sei bem quem você é. Olha bem aqui para a tela de onde você está assistindo e põe uma coisa na tua cabeça. O teu pastor te conhece. O teu pastor sabe quem você é. E além do mais, ele sabe das tuas necessidades, dos teus anseios, das tuas preocupações. E sabe de uma coisa ainda mais importante do que tudo isso. Ele sabe dos teus limites. E outra coisa ainda mais importante. Ele sabe aquilo que é melhor para você. O pastor cria as ovelhas ou pela carne, alguns pelo leite, outros pela lã, que é a mais famosa, a mais usada. Ele cuida das ovelhas por um motivo, um interesse, seja ele qual for. Mas esse pastor não. Esse pastor que está falando contigo essa noite cuida de você porque ele te ama. E o único interesse dele é ver você bem, é ver você feliz, realizado, satisfeito, junto das pessoas que você ama, recebendo carinho, afeto, amor. O motivo que move esse pastor a estar próximo de você todos os dias não é para te ver chorando, não é para te ver entristecido, não é para te ver jogado num canto, no fundo de uma cama, sem trabalhar, sem cuidar da sua vida, sem se alegrar, sem comer, sem beber, sem estar junto e, como eu já disse, das pessoas que você ama. Não. Ele trabalha incessantemente para que você se sinta completo, para que você se sinta completa, e para todas as lacunas, todos os espaços que existem no seu ser possam ser preenchidos por este livro santo, que é a Santa Palavra de Deus. Então, meu irmão,
Primeira libertação que Deus te traz hoje é da tua solidão. Seja liberto da solidão em nome do Senhor Jesus. Seja liberto desse mal em nome do Senhor Jesus. Que seja tirado da tua vida todo plano maligno contra a tua alma. Todo levante maligno. As mágoas, o espírito de inquietação, o espírito de não reconhecimento, a tristeza, a indignação. Esses sentimentos não fazem parte de um coração que ama a Deus. E alguma coisa contrária, alguma coisa estranha, semeou no teu coração essas coisas e tem te feito vítima delas. Tem te feito um escravo de perseguir a tua vingança, de perseguir, rebater o mal com o mal, de pagar na mesma moeda. Mas hoje o Senhor te diz, a tua conta está paga. E em nome de Jesus Cristo, eu não te permitirei descer nas profundezas do abismo. Aquele dizia que o mercenário, quando vir o lobo, ele dá no pé. E ele falou, e ele foge, o mercenário foge porque é mercenário. O nome dele já fala tudo. Ele não tem compromisso, o negócio dele é o dinheiro. Já viu isso acontecer? Enquanto você tinha, o pastor estava na sua casa, o ancião. Enquanto você tinha, os amigos estavam batendo palma para você. E de repente, deu uma minguada, deu uma secada. Ó. Por que Deus deu de dizer que esse pastor não tem interesse em nada do que é teu? Ele tem interesse em quem você é, porque ele te gerou, aleluia, para que você fosse ovelha, e você será ovelha todos os dias da sua vida. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, quantas vezes nós olhamos ao nosso redor e falamos, Senhor, eu não sei como sair dessa situação. Senhor, eu não sei como sair dessa tristeza, desse abismo que eu me aprofundei, que eu caí. Eu não sei, Senhor, como compreender melhor a tua palavra. Eu não sei, Senhor, como me entregar mais às coisas de Deus. E o Senhor te diz essa noite, por essa palavra, eu sei. Eu sempre soube e sempre estive do teu lado, acompanhando cada passinho teu. Cada vitória, cada conquista tua, cada obstáculo que se interpôs ao teu caminho, eu estava lá para ver. Eu estava lá para acompanhar. Você precisa pôr uma coisa na tua cabeça. Os olhos de Deus estão voltados para você. O coração de Deus, coração de Deus, está também no teu coração. Você é uma fusão de Deus com o teu ser. Deus está entranhado em você. Aqui tem um álcool gel, que ele tem um cheirinho. A gente passa ele, ó. Nossa, claro, vocês não podem sentir o cheiro daí, mas fica um tempão o cheiro na mão da gente. Deus está entranhado em você. Você tem cheiro de Deus. Você tem cheiro do Espírito de Deus. Você tem cheiro do céu. Glória ao nome do Senhor. E todas essas forças estranhas, elas vão se aproximando de você e sentem o secto, a presença, a totalidade de Deus em você, a propriedade de Deus em você, como se tivesse uma placa assim dizendo, não ultrapasse, propriedade particular. Você é propriedade de Jesus Cristo. Mal nenhum chegará na tua vida, nem na tua casa. E é por isso que o Senhor manda a sua palavra hoje, para te dizer, eu, o bom pastor, sou quem cuida de ti. Eu, o bom pastor, sou quem avalia e observa os teus passos e o teu caminhar. Eu, o bom pastor, sou aquele que tenho a minha mão colocada sobre a tua cabeça. Sou aquele que tem a minha bênção sobre a tua vida. E venho essa noite te abençoar de novo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, te liberta agora do medo e da tua preocupação. E põe em você um coração valente, destemido,
e cheio de alegria, cheio de contentamento para chegar até o porto desejado, até o teu objetivo também, aquele que você traçou, que você idealizou e que você tem buscado com afinco, com um espírito aguerrido, dedicado, corajoso, de batalhador que você é, batalhadora que você é. E o teu pastor te diz: ó minha ovelhinha, não te sintas só e não temas o uivo do lobo, porque o meu cajado te consola, te corrige e as minhas asas te protegem por todos os dias da tua vida. Glória a Deus nas alturas. Então, queridos irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração, porque o bom pastor, ele vem dizer a todos nós essa noite: os meus olhos estão fitados em você. E não haverá lugar nessa terra que a minha proteção, que a minha graça, te diz o Senhor, e que o meu amor não possam te alcançar. Apenas confie, apenas creia, apenas te entregues. E deixa o sobrenatural de Deus agir na tua vida. Deixa o impossível de Deus acontecer na tua vida. As pessoas certamente não compreenderão. Mas você, quando vir o agir de Deus, o trabalhar de Deus, você dirá: ah, eu orei muito por isso. Ah, eu sei bem o que é isso. Isso é mão de Deus. Isso é providência de Deus na minha vida. Tenha certeza disso. É providência de Deus na sua vida. Deus seja louvado. Amém, amados. Glória a Deus nas alturas. Coisa boa, né, irmãos? Mas passou tão rapidinho, né?